O que é experiência? Experiência é quando você realiza algo e quando você vai exercer esse algo, você aprende a fazer aquilo dali. Esse é o primeiro ponto, né? A experiência vai ser isso. Qual é o problema da área da saúde? Você pode aprender de uma maneira errada na parte prática. Estudou um estudo científico, estudou um conteúdo, aprendeu lá sobre terapia desobstrutiva, terapia expansiva, mas não tem a aprendizagem da maneira correta para definir sua conduta na prática. E aí a sua experiência pode ser uma experiência errada e não a experiência correta para você gerar o melhor atendimento com o paciente na fisioterapia respiratória. Por isso que eu falo muito para meus alunos, experiência é diferente do conhecimento prático. Conhecimento prático é algo que é comprovado de como você deve fazer, por que você deve fazer uma conduta e a maneira correta de você realizar essa conduta. Esse conhecimento prático, você tem que aprender, evoluir e ir colocando dentro do seu dia a dia. Quando você tem esse conhecimento prático sendo colocado da maneira correta, o que é que você faz? Começa a gerar mais resultado, a começar a ter uma experiência correta no seu atendimento da fisioterapia respiratória. Então, não adianta nada você ter 2, 5, 10 anos de atuação se você está tendo a experiência errada. Você tem que ter o conhecimento prático, ideal, do atendimento do caso concreto, para gerar a melhor intervenção através de um raciocínio fisioterapêutico avançado e aí conseguir gerar o melhor atendimento para o seu paciente. Quando você faz isso, você plota sua agenda de pacientes particulares, você é visto como referência e tem retorno financeiro justo pelo seu atendimento. Então, diferencie a experiência do conhecimento prático. É o primeiro ponto para você diferenciar, para você começar a atuar na área da fisioterapia respiratória. Não queira o tempo, queira aprender o que, como e quando fazer cada conduta da maneira correta. E isso você consegue treinar independente do tempo. Qual é essa diferença dessa experiência e do conhecimento prático para o seu raciocínio fisioterapêutico dentro do caso concreto? Como eu falei, a experiência pode ser uma experiência errada. Eu estou lá atendendo um paciente respiratório e pego todo o paciente e coloco o paciente para fazer respiron. É uma experiência errada. A maioria dos seus pacientes dentro da parte da fisioterapia respiratória não precisa de espirometria de incentivo. Veja, anote isso daí. Anote esse ponto. A maioria dos seus pacientes da fisioterapia respiratória não precisa de espirometria de incentivo. O que é que vem na experiência da maioria dos profissionais? Pega o paciente, coloca para fazer respiron, coloca para fazer padrões ventilatórios. A maioria dos pacientes não vai precisar disso. Então, essa experiência errada faz com que você tome uma decisão errada, porque você não tem um raciocínio fisioterapêutico correto. Eu vou pegar um paciente que tem atelectasia, vou colocar o paciente para ficar fazendo respiron. Vou pegar um paciente que tem acúmulo de secreção, vou pedir para o paciente fazer padrões ventilatórios. Peguei um paciente que tem uma capacidade vital de 10 ml por quilo e coloquei o paciente para fazer padrões ventilatórios seletivos, porque eu li no livro e a experiência prática onde eu estagiei, onde eu vejo as pessoas fazendo o atendimento é dessa forma. Essa experiência está atrapalhando o seu raciocínio. Essa experiência está fazendo você não conseguir atender bem. E outra coisa, o paciente percebe isso. Se você não está gerando um resultado para ele, o que é que acontece? Ele não tem uma valorização ideal do seu atendimento. Você não é percebido como profissional de referência porque você não gera resultado. E aí fica o paciente pagando um valor que ele acha alto do atendimento, fica você gerando uma conduta para o paciente desnecessária que não tem efeito porque você tem uma experiência errada. Porque você aprendeu no seu dia a dia que era para passar espirometria de incentivos, padrões ventilatórios, pedir para o paciente expirar profundo e era isso que era a experiência correta. Não. Você está aqui assistindo comigo, lembre desse ponto. A experiência é diferente do conhecimento prático dentro da minha metodologia de ensino e esse conhecimento prático tem que estar associado ao conhecimento teórico aprofundado e à iniciativa atitude para você ter o raciocínio fisioterapêutico correto para o seu paciente particular, paciente respiratório. Não adianta você, para lotar sua agenda de pacientes particulares, para receber um valor justo do atendimento, você tem que gerar
resultado. Isso é um dos primeiros pontos. E demonstrar que você consegue gerar esse resultado. Ah, mas eu não tenho experiência, eu não consigo gerar resultado. Não. A falta da geração desse resultado, de não conseguir gerar, é não ter a capacidade de definir a conduta correta para o seu paciente. É não saber indicar a conduta que vai gerar resultado. Então, se eu não sei o que eu vou fazer com o paciente, claro que meu atendimento não vai gerar resultado para o paciente. E aí eu tenho que me preparar com conhecimento teórico, conhecimento prático e ter iniciativa, atitude para me comunicar, para me posicionar com o paciente. E aí vencer essa falta de experiência. A falta de experiência vai sendo vencida a cada dia. É uma barreira que você tem que ir tirando do seu caminho. É um obstáculo que você tem que ir tirando do seu caminho. E muitas vezes você nem sabe a maneira correta que é para ser feita. E aí você não corre atrás daquela maneira correta. Hoje mesmo, cheguei dos meus pacientes, de manhã no hospital, à tarde atendendo pacientes particulares. Cheguei em casa, brincar com o meu filho, e aí ele pegou o brinquedo lá de jogo da memória. O jogo da memória, em vez de ele jogar o jogo da memória, ele tem 3 anos, eu fui fazendo uma casinha com o jogo da memória. Apoiei a casinha, 1, 2, 3, e aí ele ia tentar apoiar. Quando ele ia tentar apoiar, ele não colocava da maneira correta, deixava a casinha aberta com o componente ali do jogo da memória. O que fazia esse jogo da memória caía, pá. E ele se irritando. Não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo, papai, não está dando certo, papai. Eu expliquei para ele, peguei de novo a pecinha do jogo da memória, posicionei e disse, olha, você tem que deixar ela nessa posição aqui, ó, não pode ficar tão baixinha. Bota ela nessa posição que você vai conseguir fazer a casinha com esse jogo da memória. Aí meu filho pegou, eu segurei na mão dele, e ele colocou na posição correta e conseguiu fazer. Ele poderia ficar ali passando muito tempo, perdendo tempo, tentando colocar a casinha da maneira correta, se ele não tivesse sido explicado como fazer da maneira certa e por que era para ser feito daquela maneira certa, ele não ia conseguir fazer. E ele ia ter experiência. A experiência de não conseguir gerar resultado. A experiência de não conseguir fazer. Ah, ele poderia, com o tempo, aprender a conseguir colocar, posicionar aquela cartinha e deixar na posição correta. Poderia, mas ele ia estar perdendo tempo e ele ia aprender com erro. E você não precisa aprender com o seu erro. Você pode aprender com o erro de outras pessoas, ensinando a você o conhecimento prático, correto, para você ter a experiência necessária para atender o paciente particular com eficiência e aí lotar a sua agenda.